Cara, acabou de acontecer o primeiro turno das eleições 2018. Eu tô falando isso para contextualizar, para você entender em que momento eu tô gravando esse vídeo. E uma coisa aconteceu lá nos resultados das eleições, pelo menos desse primeiro turno. Uma coisa aconteceu que tem tudo a ver com você que utiliza a internet para potencializar suas vendas, para você que é profissional liberal, você que é arquiteto, cabeleireiro, nutricionista, fisioterapeuta, dentista e utiliza essa ferramenta maravilhosa que é a internet para alcançar mais gente, mais pessoas, porque são pessoas que compram. Se você deseja vender, você precisa atingir as pessoas. E o que aconteceu nas eleições, no resultado das eleições, tem tudo a ver com isso que eu estou dizendo para você agora. Cara, existem duas formas de você conseguir seguidores, tá? Duas formas básicas: pagando e conquistando. Pagar é uma estratégia. Não deixa de ser uma estratégia. E quando eu falo pagar, é pagar anúncios. Você faz anúncio, as pessoas começam a ver você, você começa a ser achado, legal, e aí as pessoas passam a te seguir, claro, se elas gostarem de você. A outra maneira é você comprando curtidas. Existe esse mercado negro de seguidores, não só curtidas, seguidores. Você pode comprar seguidores. Existe isso. Se isso é ético ou não, aí cabe você interpretar. Mas existe também essa forma e essa estratégia. Agora, existe a outra forma, que é conquistando. Conquistar leva tempo. Você precisa fazer uma construção. É uma construção de credibilidade. É como qualquer relação. Qualquer relação humana é assim. Quando você começou a namorar, né, você fez uma construção de credibilidade. Não é verdade? Até chegar o casamento. Se você não casou ainda, cara, enfim, aí o problema é seu, a escolha é sua. Eu tô falando que o casamento é assim. Casamento você constrói uma credibilidade pra você chegar lá, não é verdade? É a mesma coisa na venda. A venda, a pessoa só entrega o dinheiro pra você se você passar uma credibilidade tal que a pessoa confia em pegar o dinheiro dela e entregar esse dinheiro porque sabe que vai receber algo interessante em troca, algo que ela está esperando. Legal. Bacana, guarda isso. Quando a gente vai para o campo do voto, das eleições, né, quando a pessoa entrega o voto, a gente pode fazer uma analogia com o dinheiro. É como se a pessoa estivesse entregando um valor para ela. E no caso da democracia, da festa da democracia, que são as eleições, a entrega do dinheiro, na verdade, é a entrega do voto. Tudo bem, tem gente que vende voto, isso também já é outra história, mas não é isso que eu estou falando, não. Estou falando que o que se espera no jogo eleitoral, na campanha de marketing, é convencer pessoas a entregarem o voto delas, a escolha delas em você, depositarem a confiança em você. Esse cara aqui, ó, o Henrique Meirelles, ele escolheu o formato, a forma, a estratégia de pagar. Ele pagou. Ele comprou o voto? Não, pelo amor de Deus, ele não comprou o voto, não estou dizendo isso. Mas ele botou 50 milhões, pelo menos os jornais falam 44, outros falam 47, vamos arredondar para 50. Botou 50 milhões de reais na campanha dele para presidente da República. Ele diz que tirou do bolso 50 milhões e botou lá na campanha. Contratou os melhores publicitários e os melhores marqueteiros para conduzir a campanha dele. A campanha dele linda, maravilhosa, o pessoal que viu, muito bem produzido, muito bem filmado. Inclusive o slogan dele, chama o Meirelles, pegou, independente se o povo usava como chacota ou não. Pegou! Pegou, não é verdade? Chama o Meirelles, não é legal? Então o trabalho da galera... Isso aqui é a cadeira, viu, pessoal? Esse barulho estranho é a cadeira, não sou eu que tô arrotando, nem a minha barriga tá roncando, não. Aí faz assim, nheco-nheco. Cara, esses publicitários, esses marqueteiros, eles foram muito bons. Realmente foi muito bem produzido a campanha do Meirelles. Legal. Agora, qual foi o resultado? O resultado desses 50 milhões de reais. O resultado foram 1.200.000 votos. Parece muito, só que nós temos mais de 140 milhões de eleitores. E desses 140 milhões, Henrique Meirelles conseguiu
1.200.000. Menos do que esse cara aqui, ó. Cabo Daciolo. Glória a Deus! Você sabe quanto de dinheiro o Cabo Daciolo botou na campanha dele? R$ 808. E sabe qual foi o resultado dele? 1.300.000 votos. Ele ficou em 6º lugar. Na frente do Henrique Meirelles, na frente da Marina e quase que não passa o Geraldo Alckmin. Cabo Daciolo. R$ 808. Aí você vai me dizer, Bruno, mas o voto, as pessoas votaram no Cabo Daciolo como protesto, porque não tinha em quem votar, e aí, só de brincadeira, só pra sacanear, o pessoal votou no Cabo Daciolo. Cara, não interessa. Não interessa. Você sabe por quê? Cara, primeiro, Cabo Daciolo, ele foi notável. Por que ele foi notável? Porque ele poderia ser, por exemplo, a Vera Lúcia. Acho que é Vera Lúcia o nome dela, né? Eu acho que você talvez nunca nem tenha visto a cara dela. E o João Goulart filho, ou neto, sei lá, é o João Goulart. Sei que ele é parente do João Goulart lá. Você não sabe nem a cara do João Goulart. O João Goulart lá que teve lá a história do 1960, o presidente, o Jango, né? Você não sabe nem a cara dele. Imagine a cara do João Goulart filho. Acho que é o João Goulart filho. Você não sabe a cara dele, cara. Quem é ele? Quem é esse cara? Ele ficou lá encostado com o Emael. E o Cabo Daciolo, ele poderia estar no mesmo lugar. Ele poderia estar lá em último lugar. Mas não. Independente se foi voto de protesto ou não, ele chamou a atenção. Ele foi percebido pelas pessoas. Pela sua maneira estranha, é verdade. Mas ele foi percebido. Isso quer dizer o quê? Que, cara, uma vez percebido, aí, meu amigo, aí tudo muda. Porque desses 1.300.000 pessoas, alguém concorda com ele. Tem uma galera que não, que votou só para brincar. Mas tem uma galera que concorda com ele. E a partir do momento que ele ficou visto, ele se fez visto, percebido, as pessoas começaram a ouvir ele. Ou seja, ele ganhou espaço para ser ouvido. Você tem alguma dúvida que se nas próximas eleições ele se candidatar a vereador, você duvida que ele possa ganhar? Você tem alguma dúvida se ele se candidatar a deputado nas próximas eleições, você acha que ele realmente não tem chances de ganhar? E o Goulart, o João Goulart, e a Vera? Será que tem a mesma chance? Cara, o que eu tô querendo dizer é que para você ser percebido, para você ser visto, você precisa ser diferente. Eu imagino que o Cabo Daciolo, ele talvez... Tá, tudo bem, ele chegava e falava, eu vou ser presidente desse país, eu sou o presidente, eu sou... Tudo bem, ele falava isso aí. Mas eu não duvido que ele sabia que ele não ia ganhar, né, cara? Pô, como é que ganha, cara? Ele sabia que não ia ganhar. Mas ele resolveu ser ele da maneira dele e eu vou chutar o balde e vamos embora. E o fato dele ser verdadeiro ali, pelo menos, é o que a gente percebia, né? O cara não tinha, né? Ele falava mesmo, tá nem aí. Falava as histórias dele lá, mas falava, né? Cara, a gente percebia que ele estava falando ali e sendo diferente de todo mundo. E isso chamou a atenção. O que eu tô querendo dizer não é que você agora vai ser maluco, doido da cabeça, né? E começar a gritar, esbravejar. Não, não é isso. O Daciolo mostrou o que ele sabe fazer. O que ele sabe fazer de melhor é aquilo. Agora, ele falava com muita energia. Ele falava realmente mostrando acreditar naquilo que ele estava dizendo. E aquilo chamou muito a atenção. Quando você fala com muita energia, quando você fala com muita certeza, as pessoas, elas passam a acreditar em você. Elas acreditam no que você está falando e isso lhe coloca numa posição de destaque. É claro que ele poderia ser uma pessoa séria, como existem várias pessoas que são sérias, que são centradas e
são percebidas. Isso foi o meu computador, tá? Meu computador tá ligado, fica tocando esse negócio. É o Instagram que fica enchendo o saco. Ó o Instagram lá, fica enchendo. Eu vou desligar esse negócio aqui. Cara, inclusive meu Instagram é Bruno Ávila Oficial, viu? Pode ficar, mano. Não é que o cara fica enchendo meu saco, não. É porque é o barulhinho que fica pitando no meu Windows. Eu instalei esse aplicativo aqui e eu não consigo tirar esse barulhinho. Mas se você quiser curtir, mandar mensagem, entra lá no meu Instagram, ó, Bruno Ávila Oficial, tá bom? Eu olho todo mundo, eu vejo todo mundo tá seguindo, eu vejo todo mundo tá curtindo, eu faço questão de olhar cada um, a carinha de cada um de vocês. E sempre que eu posso eu respondo. Mas voltando, cara, o interessante disso tudo que a gente aprende, não só o Cabo Daciolo, mas o Jair Bolsonaro, independente se você concorda com ele ou não tô nem falando disso, não tem nada a ver, eu tô analisando o fato dele ter ganhado. Veja, ele ganhou com 900 mil reais de campanha, pelo menos é o que foi dito lá. Ele disse, sei lá, se, né, enfim, né, a gente vai acreditar, foi 900 mil reais. Eu não duvido, porque, cara, o cara, além de ter passado a campanha toda no hospital, né, boa parte no hospital, ele só tinha 8 segundos de televisão e o cara ficou em primeiro lugar com 46%, não sei quantos, 40 e tantos milhões de votos. Vai me dizer que ele não foi percebido? E isso com pouco em relação, por exemplo, ao Geraldo Alckmin, que foi mais de 30 milhões de reais, metade do tempo da campanha era dele, era propaganda doidado, e mesmo assim o cara teve ficou com 4%, cara. Pífio, resultado pífio. Botou dinheiro, mas e daí? Pode botar dinheiro, cara. Se você não é um cara notável, se você não é um cara que tem gente com você, pessoas que acreditam em você, pô, o Fernando Haddad ficou em segundo, por quê? Porque tem uma galera que, não é porque acreditam no Haddad, não é porque acreditam no Lula. O Lula tem um monte de gente com ele. Um monte de gente que admira o Lula. Sei lá, independente... mais uma vez, eu sei lá, cara, não tô falando se é ladrão ou não é ladrão, se é bom ou não é bom. O fato é que o cara tem seguidor. E pode ver, ele sempre tem 25%, 30% de pessoas com ele. Não é verdade? Mesma coisa o Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro começou? Começou pequenininho, cara, com a galera lá. E aquilo ali foi crescendo, crescendo. Começa pequeno, com a sua galera. E aí você vai crescendo. O que a gente pode tirar disso em relação ao que a gente faz? Quando eu boto a cara no vídeo, qual a diferença de estar fazendo uma campanha eleitoral? Nenhuma, cara. Não tem diferença nenhuma. A diferença é que ao invés de voto, é credibilidade, né, o acreditar, é o estar no coração. E quando você fizer uma palestra, as pessoas vão ir. Quando você lançar um treinamento, as pessoas vão comprar. Quando você lançar um curso online, o cara vai lá e compra. A diferença tá aí, mas o processo é muito parecido. O que a gente tira de proveito das eleições é que, cara, não tem gente melhor. Não tem gente melhor no mundo que conhece como você conseguir, como que você consegue seguidores, como é que você está com as pessoas, do que político. Porque o político, ele vive disso. E ele já sabe disso, ó, há muito tempo, muito mais do que eu, do que você, do que todo mundo. Esses caras sabem. Só que as estratégias mudam. Você pega o Geraldo Alckmin, ele focou na televisão. Jair Bolsonaro focou na internet. Quem é que se deu bem? Cara, a internet, cara. A internet é fantástica. Quem sabe explorar esse negócio aqui, meu amigo, que maravilhoso. O problema é que as pessoas não sabem explorar esse negócio. Não sabe. Fica perdido, fica fazendo a mesma coisa que o outro. Né? Não é bem assessorado, não é bem mentorado. Foi por isso que eu escrevi o e-book As 8 Estratégias para Ser Notável. Se você quer ser percebido nesse negócio aqui, chamado internet, que hoje em dia é tudo misturado, digital com offline. Pô, eu vendo imersão, eu vendo treinamento presencial, graças à internet. Então, as pessoas estão olhando para onde? Para o celular. As pessoas estão onde? Dentro da internet. Você vai falar aonde? No outdoor? Não, você vai usar a internet, vai falar lá dentro da internet. Se você quer ser percebido e admirado, se você quer ter o seu público, não para ser político. Ah, tudo bem, se você quiser ser político não tem problema, mas para vender o seu produto, para vender o seu serviço, vender aquilo que você sabe fazer de melhor. Então tá aí, ó, entra aí em brunoavila.com/8 estratégias e pegue o seu e-book. Pega lá o e-book, cara.
Leia, é um e-book mesmo, não é aquele folder, aquela apresentação de PowerPoint, o cara pega a apresentação, transforma em e-book. Não, é um livro mesmo. Eu escrevi de verdade. Tem caso de sucesso por conta desse e-book. Eu nunca vi um e-book gratuito com caso de sucesso, pois esse tem. Entra aí, brunoavila.com/8 estratégias e fica ligado, cara. Fica ligado. As eleições não acabaram, pelo menos enquanto estou gravando esse vídeo, as eleições não acabaram. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos com esse olhar clínico, independente de voto, quem está certo, quem está errado. Olhe de forma clínica para ver como é que essa galera está se comportando, o que eles estão fazendo e qual o resultado disso. É um laboratório maravilhoso, cara, para gente que trabalha com marketing, trabalha com comunicação, vendas e empreendedorismo. Legal? Se você gostou desse vídeo, se você quer receber mais assuntos relacionados a marketing de posicionamento, marketing pessoal, empreendedorismo e como se destacar no meio dessa gente tão igual, taca o dedo nessa cara aqui, não é nessa cara aqui não, nessa aí, ó. Taca o dedo nessa cara e me segue, que eu vou aparecer já já com um vídeo novo, legal e muito bacana como esse aqui. Taca o dedo aí, cara, taca o dedo e eu tô te esperando no próximo vídeo.